Você tem um amigo para chamar de seu, mas um amigo com o mesmo nome, que é parceiro de profissão, visionário e que está sempre te abrindo os olhos para os avisos do futuro? Salve, salve! Meu nome é Renato Neto, sou fotógrafo, videomaker, editor de vídeos, tenho vida fora da depressão e estou na envelhecência. Nesse canal eu me proponho a falar sobre fotografia, vídeo, depressão e velhice. Quem é você? Bom, eu sou Renato Rocha Miranda, fotógrafo. Tive a sorte, o privilégio, de acompanhar todas as fases pelas quais a fotografia passou nesse tempo todo. E hoje também tenho feito bastante trabalho com os celulares. Foi uma sorte o meu xará ter me encontrado aqui, que a gente está no meio da viagem da primeira expedição com celulares no mundo, a Brasil Gigante. 9.000 quilômetros já rodados pelo Brasil, totalmente feito com os celulares. Eu trabalho com internet desde 2006, então me sinto muito feliz de estar podendo viver nessa época e ao mesmo tempo também muito em contato com a ansiedade que as mídias sociais e a própria fotografia também gera nesse tempo todo. Você teve praticamente 4 mudanças na sua vida. Bom, eu era programado para ser um engenheiro, então era uma coisa que não tinha muito desafio. Já vinha também mostrando um pouco de um TDAH aí, um transtorno de déficit de atenção, de você já não querer muito terminar o que você está iniciando e já querer abandonar aquilo ali e falar assim, não tem tanto desafio assim, vamos embora para outra coisa. Isso também me acompanha até hoje, foi fruto de muitas crises de ansiedade que eu já tive. Abandonei a engenharia e aí decidi ir para a fotografia. Depois de um tempo entrei na Rede Globo, fiz também carreira lá, 16 anos como fotógrafo, a chance de viajar pelo mundo todo fotografando, também em contato com um estresse absurdo de trabalhar numa das maiores empresas de comunicação do mundo. Também larguei a fotografia, montei um estúdio fotográfico durante 10 anos, o Criadouro Carioca, era um estúdio diferenciado, onde eu colocava as minhas ideias em prática. E também larguei o estúdio para viver essa vida nômade e se desapegar também da câmera tradicional, de situações assim de vida, mas também grandes desapegos de ferramentas que o fotógrafo também usa bastante. Você falou do TDAH. Como é que você convive com isso e como é que isso pode não chegar a uma depressão? É ainda um dos grandes dilemas da minha vida, mas de cara aqui eu já falo que eu sou extremamente orgulhoso, feliz de ter essa condição. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Parece que eu estou falando de um alienígena, mas não é assim. Mas é uma mente completamente diferente. Como eu só tenho a minha mente, eu não tenho como me comparar com outras pessoas. O TDAH ele é meio disruptivo. A minha mente tem inúmeras ideias o tempo inteiro. Isso foi o gatilho para disparar as severas crises de ansiedade. A partir do momento que eu entendi o que estava acontecendo comigo e quais eram as formas de conviver com aquilo, foi como muito mais fácil, muito aliviado. Depois dessa descoberta, como eu fiquei mais tranquilo. Mas era muito frustrante porque eu não me via num grande número de pessoas e também num ambiente tradicional de trabalho. Era um cara irrequieto, muito distraído. Eu brinco até que eu falo, não, eu não sou distraído. Eu estou prestando atenção em detalhes que ninguém presta. Mas acho que essa capacidade de se concentrar profundamente num determinado assunto me deu também um diferencial. Então eu passei a me cercar também de pessoas que pudessem compensar esse desequilíbrio. Rapidinho, só para você não se esquecer de deixar o like se o vídeo te agradou, se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativar o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo e, mais importante, assinar minha newsletter para receber por e-mail imagens de bastidores, curiosidades e um monte de outras coisas legais. Esse vídeo, por exemplo, ficou um pouquinho maior que o habitual e você só vai poder vê-lo na íntegra através de um link que eu vou te mandar por e-mail se você tiver assinado minha newsletter. Fui! Uma reunião dessas que grandes departamentos de empresas fazem, mas tinha um jogo que você fazia, era um quadrante e que você respondia algumas perguntas e de acordo com as respostas você desenhava um polígono nesse quadrante. A pessoa média, ela tem esse quadrado exatamente no meio ali, ligeiramente deslocado. Quando o cara levantou, o quadrado estava totalmente no lado da criatividade. E aí estava todo mundo rindo, aí o cara falou assim, olha, são esses caras que mudam a perspectiva, a ideia da empresa. Tá aí, eu quase beijei, o cara falou assim, muito obrigado, cara. Eu vi anjos descendo. Aí surgiu o caminho para me não frustrar mais, aceitar realmente. E foi nesse momento assim que eu comecei a ver que realmente o meu caminho talvez não fosse dentro de uma grande organização. Eu vou morrer assim. Mas era muito difícil porque eu sempre achava que a culpa era minha.
Demorou muito para você perceber que esse seu problema seria assim, uma grande solução? Sim, demorou muito, mas eu acho que demorou o tempo que deveria ter demorado. As crises de ansiedade me levaram a descobrir isso. Essa velocidade no pensamento, ela facilmente atinge altas rotações e o motor acaba explodindo. E aquilo começou a me prejudicar fisicamente. Eu comecei a me isolar, comecei a ter dificuldade no trabalho. Eu mesmo comecei a ter dificuldade comigo mesmo. Naturalmente, a ansiedade chegou num nível que ficou impossível de controlar a minha própria cabeça. Que hoje eu tenho o maior orgulho dela, até porque ela é gigantesca. Comecei a ter um verdadeiro pânico do que ela estava proporcionando. Parecia uma contração da gravidez, que vem de tempo em tempo, intervalos cadenciados. Era uma respiração que me gerava um pensamento. Será que eu estou tendo um ataque cardíaco? Será que eu vou morrer? O que está acontecendo? Não sei o quê. E ela vinha e voltava. E passou. E aí, tempos depois, eu estava lendo uma revista falando sobre o fim do mundo, o grande reset, assim, em 2012. Eu terminei a leitura, eu não conseguia me levantar do sofá. Eu vou morrer. Esse era o pensamento. O último segundo que eu tenho aqui na Terra. A minha ex-mulher morava no prédio em frente, e aí eu peguei o celular assim em câmera lenta, em totalmente slow motion, disquei para ela e falei, vem aqui em casa porque eu estou morrendo. Se você está morrendo, você... Meu Deus, vem para cá! E eu não, fico... Aí ela tocou o interfone e eu fui me levantar em câmera lenta. E aí veio o trem, uma velocidade absurda na cabeça com esse pensamento. É o último segundo, é o último segundo, é o último segundo, é o último segundo, eu vou morrer. O negócio vinha de um jeito assim. E eu já estava acostumado com esse fluxo de pensamento, mas eu nunca tinha experimentado aquela velocidade aterrorizante. E ela me levou no hospital, me deu um calmante, eu apaguei. Só que essas crises começaram a vir com mais frequência e em situações assim absurdas. Eu estava aqui agora e eu poderia... Pô, será que eu estou enlouquecendo? Eu ainda não sabia de TDAH, ansiedade, nem nada. Desde moleque, eu sabia que eu ia morrer. Isso até foi o que me levou a ser fotógrafo. Um fotógrafo de viagem, um retratista. Eu queria conhecer o máximo possível da criação antes desse tempo acabar. Essa certeza da finitude, ela sempre provocou um tipo de ansiedade saudável, de você querer realizar logo aquele negócio e não deixar para um futuro. Você aproveitou uma deficiência? Na verdade, está de um alerta. Eu falei assim, olha, isso aqui é provisório, mete bronca, né? E também um livro que me marcou muito, que é Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca. Ele responde ao Paulino, o Paulino fala, não, eu estou juntando dinheiro aqui nesse trabalho para viver bem aos 50 anos de idade, que é o que mais ou menos as pessoas pensam, né? E o Sêneca, em 24 páginas, ele destrói o pensamento e, sintetizando aqui, ele fala, qual é o fiador que você tem para uma vida tão longa? Você pode morrer amanhã. E ele passou a ser o meu herói. O livro é lindo, eu recomendo até que vocês leiam, ou não, né? Quem está com ansiedade aí é melhor ler outra coisa. Então essa certeza que eu ia morrer, ela me deu sempre um gás. Só que essa certeza você vai envelhecendo, pais, mães, parentes vão morrendo, você começa a ver que não, realmente eu vou morrer mesmo. E pequenas frustrações do dia a dia que você não consegue resolver alguma coisa, elas vão se empilhando e acho que a máquina perde o equilíbrio, né? O balanceamento. Mas eu sentia a descarga descendo pelo meu corpo e gerava um pânico muito maior. Aquilo vai te dando uma decepção e um desespero do que a parada vai vir, que você entra em parafuso. A morte, eu vou morrer, meu coração... Fisicamente começou a gerar problemas porque qualquer esforço a mais que eu fizesse, que o coração batesse. Então eu comecei a parar também de fazer grandes exercícios e tal coisa. E você engorda, a tua situação de saúde fica prejudicada. Então é um círculo vicioso. Era um trem, essa era a sensação. Eu fui pro psicólogo e falei assim, eu quero parar o trem que está na minha cabeça. Pô, me dá um calmante de cavalo, eu quero dormir durante 12 horas, que pelo menos a mente dava um reset ali. Eu voltava para casa e ficava tudo bem. Até que eu tive uma crise dessa dormindo, ferrou, nem no sono mais. Então, desiste de lutar contra. O próprio Sêneca fala, o desejo de ser curado faz parte da cura. A cura começa quando você fala, estou com um problema, vou procurar ajuda. E talvez a pior das crises, e foi quando eu tive a segunda iluminação, eu tive uma sensação, eu senti o coração aqui em cima. Aí começou a ficar chato, eu começava a ficar um pentelho maluco. Eu não podia subir de elevador porque eu achava que se o elevador caísse, não sei o que, na escada eu tinha recurso. E aí no meio da escada eu subindo e comecei a arfar, segurando a minha filha ali. Eu falei, pô, minha filha vai me ver morrendo. Cara, então qualquer estímulo era suficiente para detonar isso daqui. Eu já estava procurando tratamento, que foi essencial, 10 anos de psicologia. Eu tive um ataque desse, fui para o hospital, eu estava, cara,
veio um médico baixinho assim e ele falou, Renato, o teu remédio é Deus. Eu lembro que eu peguei o cara assim, eu levantei ele assim e falei, meu irmão, meu remédio é a rocha, é a baia. Me dá um calmante aqui que eu preciso dormir. Ele falou, vamos fazer um exame. Vamos morrer. Esse é o pensamento. É o meu último segundo na Terra, é o meu último segundo na Terra, meu último segundo na Terra. Eu vou acertar um dia esse pensamento, mas eu quero que seja o mais afastado possível. Aí ele botou os marcadores, mostrou a máquina e ele falou assim, Renato, olha aí, você está com o coração de uma criança. E o meu coração estava assim, ó, tu. Renato, naquela hora ali, cara, eu tive a crise mais louca da minha vida. Eu achei que eu tinha morrido e que não era eu que estava ali, que eu estava me vendo fora do corpo, não sei o que, eu estou até com vergonha, que o Renato tá maluquinho, coitado. Foi quando me deu o maior grau de serenidade possível. A chave para entender esse negócio e para ter orgulho dessa potência toda. Quando eu me via, eu falei, pô, tô fora do corpo, eu morri, não sei o que, aconteceu alguma coisa. Mas eu vi um médico falando comigo, meio cinema, sabe, que você corta pro médico, o médico tá, e você, uau, meu Deus, aquele negócio. Aí eu falei, peraí, se a minha mente tem a capacidade de criar essa realidade destrutiva, ela também tem a capacidade de criar uma realidade construtiva. É a mesma energia. Eu estou sintonizando as ondas erradas. Eu tenho a capacidade de me ver morrendo. Por que não ter a capacidade de me ver vivendo? Claro que ajuda como psicólogo. Por que você está pensando dessa forma? Por que você está dessa forma? Pô, meu irmão, se eu quisesse saber a resposta, eu estava esfagando para você. Fala o negócio, pô. Eu detestava. E aí me deu uma certeza. Eu tenho uma mente poderosa. A análise me ajudou a entender. A partir desse momento eu comecei a apontar a mente para a construção. Mas sou extremamente feliz, felizaço mesmo. O que você usa? Remédios, alguma coisa? Eu usei durante bastante tempo o SOS. O próprio hospital virou um remédio, porque com o passar do tempo eu já não mais entrava no hospital, eu só passava perto. Buscar um hospital também era um remédio. Então você ter o local e ter a figura de uma autoridade, um cara de jaleco e estetoscópio e falar, você não tem nada. Um choque de realidade também foi quando uma vez ele falou assim, Renato, muito bem, você vai morrer, então aceita isso daqui, só que não vai ser agora. Então começa a trabalhar essa ideia dentro de você. O que está acontecendo é uma personalidade da qual você não curtia, está desaparecendo, então ela está morrendo mentalmente e você está surgindo uma segunda mentalidade. Então está tendo uma morte de diversas coisas, mas não é uma morte física, mas que ela vai acontecer, vai, e a gente tem que trabalhar isso com o passar do tempo. Eliminei os estímulos externos, então não vejo mais televisão, não leio jornal, me informo digitalmente e faço questão de não ver coisas que possam possibilitar esse estalo. E entender principalmente a respiração. E duas formas também, durante os ataques, era ter uma forma de desviar o pensamento. Então eu começava a escrever textos que eles nasciam para morrer mesmo. Então eu escrevia sobre qualquer coisa. Talvez se eu fosse para poesia, e se eu cadenciasse corretamente as palavras, o meu cérebro trabalharia mais ainda, frearia com muito mais intensidade esse pensamento. Transformar um momento de pânico numa poesia. Desenvolveu também uma capacidade de fotografia, de síntese. Eu falei, eu vou para a fotografia. A fotografia e a poesia ajudariam na concentração da mente, de fazer com que ela não voasse para esses pensamentos errados. Por isso até que eu produzo conteúdo escrito, porque é uma forma que eu tenho ali de ficar passando ali, me concentrando e tal. E por isso que eu sou apaixonado pela fotografia, que também é uma forma quase patológica de você também manter a tua cabeça no presente. Eu adoro ter ideia. Hoje eu tenho um caderninho, que eu coloco várias ideias ali, mas que elas não precisam necessariamente se realizarem. Mas reconheço também que as pessoas que entram em contato muito íntimo, é difícil, porque não é um relacionamento normal. Ou você gosta ou você odeia. Como que você lidaria com você mesmo? Caraca, acho que matando. Eu tenho poucos amigos, e bons amigos. Obrigado. Bons amigos, você está nesse pequeno grupo. Pessoas que se afastaram, eu entendo por que se afastaram e não guardo nenhum rancor nem nada. E nem me sinto, eu sou melhor, nem porra nenhuma. Mas entendo que é uma condição que não é muito fácil de conviver. Difícil, eu não saberia responder essa pergunta. Não saberia mesmo. Uma outra solução, a capacidade de falar não. Então o não foi assim, um bálsamo. Eu não quero amainar esse pensamento. Mente são e corpo são, sabe? Eu quero que essa cabeça esteja funcionando o tempo inteiro para me levar cada vez mais longe, mais acelerado, para aproveitar o máximo possível. Então eu quero alimentar esse motor. Esse mundo que se avizinha aí de ideias muito rápidas, de uma velocidade muito grande, eu acho que ele é preparado
para pessoas com essa capacidade de reação. Eu venho programando toda a minha vida para não ter que lidar com umas escolhas que me deixariam extremamente magoados, extremamente ansiosos, para lidar com exatamente o que eu quero fazer. E a internet me proporciona isso sem nenhum freio. O que você tem a dizer para as pessoas que estão vendo esse vídeo? Eu sei que é muito fácil desistir quando você está no início ali das crises e tal, é praticamente impossível você controlar, é muito mais forte do que você. Reconhecer essa força como uma coisa boa e não como uma coisa ruim, procurar uma ajuda profissional, entrar numa cooperativa, algumas universidades e faculdades têm isso, reduzir os estímulos que possam gerar aquilo dali e enfrentar a vida de uma forma assim, vá fazer as coisas que você quer fazer, parando um pouco e planejando melhor a tua vida, leva um tempo, mas você consegue melhorar. É claro que eu tive uma rede de proteção por trás muito grande também, que não é todo mundo que conta, e entender que você está aqui também para servir, para ajudar ao próximo. Se você está lidando com ansiedade, que você entenda que você tem uma condição especial e que da mesma forma que ela pode estar te trazendo problemas, ela pode também te gerar coisas boas. Tem que haver um lado bom nisso tudo. Então foca no lado bom. Da mesma forma com a depressão, com a velhice, eu não trocaria os meus 50 anos pelos 18 anos. Estou muito melhor, muito mais satisfeito e tal. Cheio de craca, mas são as minhas cracas também, gostando de mim muito mais agora. E acredita em você mesmo, vai fundo, porque é uma condição especial, veja como uma bênção, um presente divino. Show? Tchim. Obrigado. Esse foi o responsável do Vídeo Fotista Envelhecente, está no ar. Só dei uma mão, ele é o responsável.